Olá pessoal, nessa videoaula eu vou falar um pouco do modelo de Malthus sobre o crescimento populacional, só que essa aula eu não vou falar a parte matemática ainda, eu vou falar um pouco o contexto geral da história para entender, pelo menos um pouquinho, a importância desse trabalho de Malthus, porque era uma obra, e é considerada até hoje uma obra revolucionária, né? E que eu, e que eu não gosto de falar que na matemática foi só um simples chute. Nesse caso até pode pensar que foi, mas existe um contexto, existe explicação para tudo, né? Então vamos falar um pouco do modelo de Malthus. Então Malthus, primeiramente, era um historiador, estatístico e economista. Tá? Quando eu falo historiador, ele é historiador da história moderna de 1798. Então tinha muita preocupação um pouco com a população, a economia, tudo que tem direito. E ele começou a vislumbrar nesse período que a população está crescendo muito rápido. E se for manter a passada, teríamos um problema de explosão demográfica, porque, essencialmente, o crescimento populacional não estava muito maior que o crescimento de produção de alimentos. Isso foi ele na visão lá muito tempo atrás. E na época foi muito criticado porque não dava para ver, olha, isso estava acontecendo, estava no período que a fome estava diminuindo, estava um monte de situação de crescimento que ele foi exatamente falou o oposto do que todo mundo acreditava. Só que ele era muito bom. Então ele era historiador e também ele era pastor de igreja anglicana. Depois eu vou falar por que eu estou dizendo isso. Então, em 1798, então, ele elaborou uma obra, Ensaio sobre o princípio da população. E depois a teoria que ele elaborou foi chamada teoria malthusiana. Claro que ele não falou, eu vou criar a teoria malthusiana. Isso foi a posteriori em homenagem ao trabalho dele, principalmente sobre essa obra, que é extremamente importante. Então, só para dizer, essa obra tem em torno de 130 páginas, tá? Não é uma cartilha pequena, não. Só para avisar, ele era, como eu disse, a obra dele está mais preocupado com a parte humana, ciências humanas. Então, a premissa, pelo menos a ideia da modelagem dele, que era bem lógica, era o seguinte: a população dobrava em um determinado período de tempo. Então a ideia era o seguinte: suponha que teve uma população com uma cultura X sobre, quero ser pai, quero ser mãe, de certo período de tempo e que permeia boa parte da população. Então a questão é que se nessa população tiver 1 milhão de pessoas e nasce, sei lá, 50 mil bebês, então se tivesse 2 milhões de pessoas, espera-se que nascesse 100 mil bebês. Então, o que está dizendo é que a quantidade de pessoas que vai nascer é proporcional à quantidade da população que tem ali. Essa foi a lógica. Tá? Ou seja, não era mais um crescimento linear que vai, se aumentou 10 mil, depois aumenta mais 10 mil, depois aumenta mais 10 mil e a cada, sei lá, 10 anos. Vai aumentar, depois que você sabe como cresce durante o tempo, ela vai crescer exponencialmente. Ela depende, a quantidade de pessoas que vai crescer, de bebês que vai nascer, depende do número de pessoas que tem lá. Então é proporcional. E a ideia que ele fez foi o seguinte: isso aqui é o que eu estou escrevendo, tá? E se existe 1.000 jovens e daqui a 20 anos tivermos 2.000 jovens, então temos o dobro da população, vamos dizer, fértil. Então espera-se que vai nascer mais bebês e tudo isso, então daqui a 40 anos traz 40 mil jovens. Ou seja, se em 20 anos dobrou, em 40 anos vai dobrar a população. Então vai sair de 2 mil para 4 mil. Esse é o modelo simples e o que acontece é que se ficar dobrando desse jeito e não acompanhar, vamos ter fome, vai ter fome generalizada e, claro, o modelo não vai se sustentar a tão longo prazo porque vai ter problema de fome. Mas a ideia é que quando vê o problema já era tarde demais e teríamos um problema de fato humano, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece é o seguinte: isso foi em 1798, a obra dele foi também bem conhecida, já foi um trabalho muito importante, tinha muitas ideias muito boas também. E a questão é que daqui a. Só que a parte da explosão demográfica começou a se preocupar lá no século XX, mais de 200 anos depois, em que muitos governos retomaram o pensamento de Malthus e adotaram políticas de controle de natalidade através do uso de contraceptivos para frear o crescimento populacional. Então, claro, 200 anos depois, nós temos
novas teorias, uma melhora da teoria de Malthus, né, sobre o crescimento populacional. E a ideia disso aqui é uma das coisas que eu queria falar é o uso de contraceptivos, né? Teve já políticas, campanhas de governo para camisinha, não camisinha na época, né? Mas como eu vou falando, anticoncepcionais mesmo, a pílula, enfim, um monte de situação para frear o crescimento populacional. E a questão é que na época o Malthus ele defendia não o uso de contraceptivo, nada artificial. Ele falava que tinha que ser moral. Isso também tem mais a ver com a igreja dele, né? As convicções religiosas dele. E então ele pensava muito em moralidade. Outro ponto que era muito diferente, só para citar, ele achava que a pobreza era um fator importante para controlar a natalidade, porque se a pessoa só pensasse na comida, sua subsistência, ele não pensaria em ter filhos, né? Não fica preocupado em ter filhos. Isso aí, bom, se olhar hoje, isso aí é bem claramente errado, né? Pelo menos na visão de hoje. E o neomalthusianismo, vamos dizer, é uma teoria da parte de ciências humanas que faz essas correções, vamos dizer assim. Mas enfim, a- temos essas diferenças, mas, como eu disse, 200 anos depois, a obra continua inspirando muita gente, né? Além de ser a primeira, uma das primeiras a fazer isso, foi bem feito em geral. É claro que tem alguns erros da parte de modelagem matemática, mas a ideia, a lógica estava boa, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? A modelagem, o que ele vai considerar? Agora, qual é a linguagem de hoje? Então, por exemplo, se você pegar o artigo do Thomas Malthus, o princípio lá dele, lá, o livro, né? Você acha que não tem equação diferencial? Não tem nada disso. Ele fez aquela explicação do dobro mesmo. E, e acabou. Tá? A lógica dele é até discreta. Por exemplo, se você pensar, eu vou criar a população em ano, ou daqui a 3 anos, ou daqui a 5 anos, a lógica é discreta. Eu não quero saber a população daqui a 5 anos e um mês. E agora, de 5 anos e 2 meses? 5 anos e 3 meses? Não faz sentido trabalhar com EDO para, pelo menos nesse contexto, de crescimento populacional em modelagem de Malthusiano. Em modelagem de Malthus, né? Em modelo malthusiano. Mas isso aqui, essa modelagem, ela é importante a posteriori, tá? Vai ser refinado, viu boas ideias ali e refinaram a escrita toda, porque viu que tem muita aplicação para depois. Isso eu vou falando em outras videoaulas. A questão é que como eu falo, aplicação para depois, eu vou só citar dois. Uma delas é quando você quer saber se bactérias, crescimento bacteriano, que a gente precisa de uma modelagem um pouquinho mais precisa de algas marinhas para saber se tem que fazer o controle ou não. Também eu do Covid atualmente para saber como que está o crescimento, para saber se pode flexibilizar ou não, mas aí tem muita parte política também, mas você precisa de um modelo, né, para estudar isso. Também tem o crescimento de cancerígeno, né? Se você tiver um câncer, etc., como é um modelo para tentar prever o crescimento, para saber se deve tomar alguns cuidados ou não, porque tem que fazer os exames de tempos em tempo para tentar prever, e assim vai, né? Enfim, o que acontece é que a gente trabalha a modelagem atualmente, NT, população no instante T. Pode ser, o T muitas vezes, no caso populacional, é dado em anos, mas pode ser meses, dias, horas, minutos. Isso aí que depois a unidade do tempo é selecionada, vamos dizer assim. TNDT é a derivada, ou seja, é a taxa de crescimento. Se a gente quiser discretizar delta N sobre delta T, né, para saber o que acontece. E finalmente, o que é importante, pelo menos para parte da teoria de modelagem, N' sobre N, que é a taxa de crescimento relativo da população, ou em muitos lugares já vi como taxa de crescimento per capita. Ela é essa divisão que vai tentar achar qual é o melhor modelo para essa divisão. Enfim, tem várias situações, tem várias tentativas, mas o que eu quero falar do modelo malthusiano é o mais simples possível, se você olhar nessa linguagem. N' dividido por N é constante, em que a constante depende da população estudada. Tá, então, isso aqui, como que disse, cada população tem uma constante diferente e por causa de cultura, tudo tem direito, mas funciona isso aqui normalmente para curto período. Funciona bem para. Funciona. Tudo para curto período. Bactéria, tudo que tem direito, né? O crescimento de bactérias, vírus, dependendo da situação.
E a ideia é que uma EDO dessa é a mais. Você pode ver como já variável separável, só que eu vou encarar como uma EDO linear. Tá? Então, só lembrando, o n depende de t. Se o n depende de t, a gente tem aqui uma EDO linear, n' igual menos kn igual a zero. Multiplica pelo fator integrante, exponencial de menos kt, faz que são exatamente essa expressão aqui, e é igual a zero. Então, essa brincadeira aqui, como a derivada disso é igual a zero, é que isso aqui é constante. E por ser constante, nós temos isso. E se a gente botar mais um parâmetro que é interessante, que é a população inicial. Enfim. Então, na verdade, o que o Malthus propôs não foi essa função. Ele propôs, no fundo, deixa eu até trocar esse C por N0. O que ele propôs foi essa função. N0 vezes exponencial de 2 lambda t, porque ele não vai querer saber do número de olhos, não. Ele está fazendo um crescimento populacional. Quer saber quantas vezes vai ter que dobrar. É uma boa base. Mas um está relacionado ao outro. Isso aqui, essencialmente, é igual a isso. Só para ter uma ideia, vou fazer um paralelo, é mais ou menos a ideia da meia-vida quando a gente faz decrescimento radioativo. A equação é essencialmente a mesma, só que muitas vezes trabalha com a exponencial para fazer uma modelagem, mas também é interessante falar a meia-vida de um núcleo radiativo, né? Mas enfim, como que esses dois estão ligados? Bom, vamos passar aqui o esquema de sempre. O 2 ele vira exponencial de ln de 2 de lambda t, né? Então exponencial de ln é a mesma coisa. Isso aqui vai ser igual a n0 vezes exponencial. Vou passar o lambda para cá, vezes ln de 2 vezes t. E o que acontece é que olha, se a gente está trabalhando com kt, se isso aqui é igual a, deixa eu ver, se isso aqui é igual a n0 vezes exponencial de kt, só tem uma explicação. Lambda e k estão relacionados por k igual a lambda vezes ln de 2. Se escolher a base 2 ou a base e, tanto faz. Pode ser a base 3 também, pode ser qualquer base. Normalmente, se você vê que a população está dobrando ou está dizendo o dobro, pode trabalhar com a base 2. Falar que lambda ou k é em boa parte insignificante. Assim, se você souber o lambda ou k, dá no mesmo, né, no fundo. E a ideia é essa. Então, basicamente é isso. Nas próximas aulas, vamos fazer alguns exemplos e o que eu quero passar é que os exercícios vão ser mais ou menos de ensino médio. Não tem muito o que fazer. Você não vai resolver uma EDO. Na verdade, você já vai trabalhar com essa fórmula aqui pronta. Que você não precisava da EDO para modelar com o modelo malthusiano. Porque se dobra a cada um certo período de tempo, essa é a definição, é a construção da função exponencial, que também é motivada na época por juros compostos, que ele era economista, estatístico, tudo que tem direito, adora funções exponenciais, né, vamos dizer assim. Então, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenham gostado dessa aula e tenham observado um pouco a importância desse trabalho. Sugiro também dar uma lida, pelo menos no início desse trabalho de Malthus, né? Porque essa parte que eu falei é bem início mesmo dele, né? Mas claro que eu mudei mais na matemática, não faz nenhuma matemática ali, né? Mas eu acho que vale a pena uma leitura crítica para entender a importância desse trabalho. Então é isso. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima.